Este é o Irã. Todos nós sabemos o que está acontecendo lá agora. Há milhões de vídeos e notícias cobrindo isso. Então, em vez de repetir tudo isso e especular sobre como as coisas podem acontecer, acho melhor tirarmos um momento para aprender um pouco sobre a história do Irã como um todo, mesmo que brevemente. Porque entender a história de algo sempre nos permite compreender melhor o que acontece depois, seja lá o que for. Então, esta é uma breve história do Irã. Muito antes do conceito moderno do Irã como país sequer existir, esta terra já era lar de civilizações bastante avançadas. Por volta de 4000 a.C., eles já estavam organizados em assentamentos urbanos no contexto das cidades antigas. Claro, no sudoeste, uma civilização começou a se formar, chamada Elam. Eles interagiam de perto com a Mesopotâmia, e sítios como Shogazambil, um dos zigurates mais bem preservados fora da Mesopotâmia, mostram quão sofisticados eles eram. Zigurates eram. Esses edifícios compostos em terraços eram meio comuns na antiguidade, principalmente no Oriente Médio. A antiga cidade de Susa, que se tornaria a capital de Elam e mais tarde a capital do Império Aquemênida, foi inicialmente povoada, incrivelmente cedo, por volta de 4400 a.C. Então, por volta do segundo milênio antes de Cristo, povos indo-arianos começaram a chegar da Ásia Central. Acho que esses são os que agora associamos principalmente ao povo iraniano. Entre eles estavam os Medesh, que construíram o primeiro grande estado iraniano em 612 a.C. Eles se uniram à Babilônia para destruir a Sídia, chegando até a saquear Nínive, uma das cidades mais poderosas do mundo na época. Isso meio que marca a primeira grande aparição do Irã no cenário global. Depois vieram os Aquemênidas, e é aqui que as coisas ficam realmente grandiosas pela primeira vez. Os Aquemênidas uniram todas as tribos persas sob Cambises I. Sob seu filho, Ciro, o Grande, eles derrotaram os Medos e estabeleceram o Império Aquemênida. Sob Ciro, o Grande, eles se uniram e construíram o maior império que o mundo já tinha visto. Até aquele momento, eles conquistaram lugares tão distantes quanto a Lídia, Babilônia e, eventualmente, o Egito, sob Dário, o Grande, que acho que era filho de Ciro. Eles construíram cidades monumentais como Persépolis e criaram redes avançadas de estradas, incluindo a Estrada Real, que ia de Susa até Sardes. Aquemênida tinha governadores provinciais, sistemas de impostos, infraestrutura e relativa tolerância religiosa. Foi uma das primeiras verdadeiras superpotências da história e uma das primeiras aparições do que hoje consideramos um Estado moderno. Mas, como sempre, a expansão levou a conflitos. As guerras greco-persas viram a Pérsia invadir a Grécia continental. Em certo momento, eles controlavam quase metade dela, mas as vitórias gregas em Salamina e Plateia os fizeram recuar. Eventualmente, no final do século IV a.C., aconteceu o contrário. Alexandre o Grande derrotou o rei persa, Dário III. Esse império caiu, mas a identidade persa não. Depois que Alexandre o Grande morreu, seu império se fragmentou. Os Seleucidas governaram por um tempo um estado helenístico como muitos outros ao redor, comandado por um dos generais de Alexandre. Mas o poder iraniano retornou bem rápido com os partas. O império deles durou 5 séculos, frequentemente lutando contra Roma em uma espécie de guerra fria da antiguidade, mas a instabilidade interna acabou enfraquecendo-os. E assim, em 224 d.C., Ardaxir I derrubou os partas e fundou mais um império, o Sassânida, provavelmente uma das dinastias iranianas mais poderosas de todos os tempos. E realmente parece que a história deles é só um vai e vem de impérios dominando outros impérios. Repetidas vezes, os Sassânidas conseguiram mais uma vez centralizar o Estado. Eles fortaleceram o zoroastrismo como uma religião unificadora e construíram uma burocracia forte. O zoroastrismo foi, na verdade, uma das primeiras, se não a primeira grande religião monoteísta, além do judaísmo e do cristianismo, e depois o islamismo. Ela surgiu muito antes, mas essa é uma outra história, embora seja importante para a identidade do Irã ao longo do tempo. No auge do seu poder,
os sassânidas controlavam lugares como todo o Irã, o Iraque, grande parte do Cáucaso e até partes da Ásia Central. E novamente entraram em confronto direto com Roma e Bizâncio, mas as guerras constantes os enfraqueceram, e em 651 exércitos árabes muçulmanos derrotaram o Império Sassânida, e assim o Islã chegou à região. A conquista árabe não apagou a cultura iraniana, mas a mudou. No início, o árabe tornou-se dominante na administração, mas a cultura persa lentamente voltou a se afirmar. Com o tempo, a maioria dos iranianos se converteu ao Islã. Esse número subiu de cerca de 40% dos muçulmanos no século IX para quase 90% no século XI, um aumento muito rápido nas conversões. No entanto, algo bastante fascinante aconteceu, que foi o fato de que, em vez de ser absorvida pela cultura árabe, a identidade persa meio que remodelou o Islã na região. A língua persa, a poesia, a administração e a cultura de corte floresceram novamente no que os historiadores chamam de intermezzo iraniano, uma espécie de renascimento. Para eles, foi um período em que as dinastias iranianas locais reafirmaram o controle, mesmo reconhecendo a autoridade islâmica, pois precisavam fazer isso para sobreviver. E depois disso, a persianização influenciou não apenas o Irã, mas todo o mundo islâmico, incluindo os próprios árabes e turcos. Mas então veio um dos capítulos mais sombrios da história do Irã, as invasões mongóis. No início do século XIII, as forças de Gengis Khan invadiram o Irã. Cidades como Bukhara, Nishapur e Herat foram destruídas, populações inteiras foram massacradas. Como em outros lugares onde os mongóis passaram, em 1258, eles destruíram o califado abássida em Bagdá. Ainda assim, o Irã não desapareceu. Sob o Ilkhanato, os governantes mongóis acabaram se convertendo ao Islã e logo os administradores persas voltaram a ter destaque, mantendo sua cultura viva. Ainda assim, a peste negra matou cerca de 30% da população, quase o mesmo que na Europa. E porque desgraça pouca é bobagem. Depois veio Timur, outro conquistador brutal que massacrou cidades como Ispahan e muitas outras. No entanto, mais uma vez, após a destruição, a cultura persa resistiu. É como se a história continuasse jogando catástrofes sobre eles e eles sobrevivem. Tanto que a verdadeira fundação do Irã moderno só começa depois de tudo isso. Em 1501, com a dinastia Safávida, eles reunificaram o Irã como uma entidade política coesa sob governo nativo, afastando os governantes mongóis ou árabes. E, mais importante, declararam o islamismo xiita religião oficial. Essa decisão moldou permanentemente sua identidade, e embora aceitasse o islamismo, também a diferenciou de seus vizinhos majoritariamente sunitas. Eles já haviam incorporado o islamismo à sua cultura local sem se tornarem árabes, mas agora destacam ainda mais sua diferença em relação ao restante do mundo islâmico. Definitivamente, isso é importante para entender os conflitos que duram até hoje contra o Iraque, a Arábia Saudita e outras nações do Golfo. O Estado Safávida voltou a ser centralizado e poderoso, mas como todos os outros antes dele, acabou enfraquecendo, caindo em 1722 após uma invasão afegã, e em seguida o caos se instalou. Nader Shah surgiu como um gênio militar no século XVIII. Alguns o comparam a Napoleão ou Alexandre. Ele criou um império enorme que alcançou a Índia e saqueou Delhi, mas suas guerras esgotaram a economia do Irã. Depois que ele foi morto, o país mergulhou novamente na instabilidade. Mas, eventualmente, como sempre, outra dinastia assumiu o poder, desta vez chamada Qajar. Sob o governo deles, como também coincidiram com o auge do colonialismo europeu, o Irã enfrentou uma interferência estrangeira em um nível bastante intenso. A Rússia tomou territórios no Cáucaso, a Grã-Bretanha avançou para o sul do Irã para proteger seus interesses na Índia. O país ficou meio espremido entre impérios. A Grande Fome Persa de 1870 devastou a população, matando o que estimamos ser milhões de pessoas. No início do século XX, a pressão por reformas meio que explodiu na Revolução Constitucional, que estabeleceu um parlamento. E embora o Irã moderno possa traçar esse surgimento até 1501, como dissemos antes, podemos meio que associar nossa percepção moderna do Irã pré-República Islâmica ao que acontece a seguir. Em 1921, Reza Shah chegou ao poder e fundou a dinastia Pahlavi.
Ele modernizou a infraestrutura, construiu ferrovias, secularizou o Estado e promoveu o nacionalismo, mas governou como um líder autoritário. Na Segunda Guerra Mundial, Grã-Bretanha e União Soviética invadiram o Irã para controlar petróleo e rotas de abastecimento. E Reza Shah foi forçado a abdicar em favor de seu filho, Mohammad Reza Shah. Em 1951, o primeiro-ministro da época, Mohammad Mossadegh, nacionalizou a indústria petrolífera iraniana. E, em resposta, os Estados Unidos e o Reino Unido apoiaram um golpe em 1953, que os removeu e restaurou a autoridade do Shah. A partir de então, o Shah governou como um autocrata, com relações muito fortes com os americanos e apoio deles. Sua Revolução Branca impulsionou a modernização, mas irritou os líderes religiosos e muitos iranianos comuns. E em 1978, os protestos eram massivos. Milhões marcharam contra o regime. O Shah fugiu em 1979, Ayatollah Khomeini retornou do exílio e liderou a criação da República Islâmica após um referendo aprovado com mais de 99% de aprovação, e o Irã se transformou de uma monarquia para uma teocracia islâmica logo depois. O Iraque, na verdade, invadiu, iniciando a Guerra Irã-Iraque em 1980, que durou 8 anos, matou cerca de 500 mil de pessoas e terminou em um impasse. E então, chegamos aos tempos modernos. Após a morte de Khomeini em 1989, Ali Khamenei se tornou o líder supremo. Presidentes iam e vinham, mas a autoridade máxima permanecia com o líder supremo. Este é um gráfico de como o governo deles funciona e é tão confuso, mas tudo meio que se resume ao poder, voltando para o líder supremo. O Irã buscou tecnologia nuclear, levando a sanções e tensões globais. O acordo nuclear de 2015 aliviou as sanções por um breve período, mas os Estados Unidos se retiraram em 2018 e desde então as tensões aumentaram. Assassinatos, trocas de drones e mísseis com Israel, ataques dos Estados Unidos e escalada do conflito regional. Agora, em 2026, o confronto direto entre o Irã e os Estados Unidos, com Israel ao lado deles, marca uma das escaladas mais perigosas da história moderna do país. Ao mesmo tempo, protestos em massa dentro do Irã, impulsionados pela crise econômica e frustração política, levaram a repressões severas e milhares de mortes pelas mãos do regime. É uma situação incrivelmente triste e terrível. Mas um ponto positivo pode ser que o Irã já passou por dezenas de momentos como este em sua história e ainda está lá. Impérios caem, dinastias colapsam, ideologias mudam, mas a identidade iraniana, moldada pela língua, cultura, memória de sua longa história e sua geografia muito interessante, que é assunto para outro vídeo, provou ser quase impossível de apagar. E é isso que faz do Irã não apenas um país, mas uma das constantes da história. E depois do que quer que aconteça agora, e depois disso, o Irã, seu povo e sua cultura ainda estarão lá,